Muito bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente percorre o Brasil para saber a situação das principais culturas que são plantadas aqui em solo brasileiro. E agora a gente vai lá para o Paraná, município de Doutor Camargo, conversar com o produtor rural Ildefonso Alzec, que vai trazer então uma perspectiva, um panorama de como que está a safrinha de milho por lá. Seja muito bem-vindo, Ildefonso. Bom dia, Letícia. Bom dia a todos. Estamos aí depois de longo tempo de estiagem e bastante frio. Aí falando sobre essa que era para ser uma segunda safra, que virou safrinha, agora virou safria, né? Gelou tudo e vamos ver o que sobra. Ildefonso, o processo de colheita já começou aí na região de Doutor Camargo ou ainda não? São casos pontuais de produtores entrando com maquinário no campo? Letícia, já começou um pingado aqui, outro ali, tiraram alguma coisa da lavoura, os primeiros plantados, né, que tiveram a chance de colocar semente no chão, logo no início já meio atrasado. Foi eu com a umidade mais alta, mas produtividade dos melhores que tem esses primeirinhos, que significa aí 10, 15%, que é mas a produção está ruim. E esse milho, então, que foi plantado e que está sendo colhido agora, que foi plantado um pouquinho mais adiantado, mas ainda assim com atraso, são 10% da área total aí de milho plantado em Doutor Camargo, correto? A gente estima em 10%, não sabe o certo, mas é em torno disso daí que foi plantado um pouquinho antes dos demais, que as perdas são bem excessivas, né? E qual que era a expectativa de produtividade de uma maneira geral, numa média geral aí da safrinha de milho em Doutor Camargo, só para a gente ter uma ideia de quanto isso baixou para esse melhor cenário do milho que foi plantado mais adiantado, e depois a gente fala então do milho mais atrasado, quais foram as consequências? Então, esse plantado primeiro, quase que uma safrinha normal aí, a gente sempre espera em torno de 100 sacos por hectare, né? Que era nesses primeiros, esperava isso também, mas provavelmente não vai atingir isso não. Certo. E aí, nessas áreas que foram plantadas com mais atraso, mais ou menos quantos dias de atraso que foi para esse plantio? E explica um pouquinho para a gente como que foi o processo de estiagem, quais foram os principais períodos de desenvolvimento do milho que foram atingidos pela estiagem. Então, esse atraso gira em torno de 40 dias, né? Por causa do atraso do soja, que atrasou também, depois o plantio, aí deu uma estiagem na hora que estava plantando, teve que esperar, nasceu atrasado, outros nasceu em duas vezes, se chama, né? Aí esse milho está aí com esses 40 dias de atraso e repercutiu demais agora, e está repercutindo, né? Inclusive a geada pegou ele muito forte por causa de um pouquinho de atraso, que ele demorou com a estiagem, ele parou, né? Na verdade ele parou. Aí ele ficou esperando água que não tinha e acaba atrasando e complicou tudo. E aí, no município de Doutor Camargo, foram 2 episódios de geada, né? Um no final do mês de junho e um no começo dessa semana. Como que a gente consegue mensurar essas perdas, Ildefonso? Então, a primeira geada pegou em cheio toda a lavoura, né? Não tinha nenhuma escapa, na verdade, até esse primeiro aí, que tem muita umidade no grão ainda, no sabugo, ele acaba matando e pode estragar, pode dar brota, esse tipo de coisa. E a segunda pegou geral. E pela segunda geada agora, que ele volta a congelar aquele pouco de água que ainda tinha, aquela umidade. E aí, com esse processo todo da estiagem, das 2 geadas, quais são as consequências para o grão? Ele não se desenvolve ou ele fica xoxo? A gente tem algum caso de grão ardido, de brotamento? O que acontece, Ildefonso? É assim, ele tem aquele problema que ele está em leite, a maioria estava em leite, aí 80%, né? Estava em leite ainda, esse aí ele congela, aí ele desliga. E aí ele acaba morrendo, murchando tudo, fica xoxinho, aquele grão vira um isopor, né? Não dá padrão, não dá valor comercial. Aí o pessoal das firmas não vão querer receber, porque ele não dá ração, né? Não serve. Aí você vai levar, pagar uma colheita, um frete, não vai compensar porque não vai ter um recebimento dele. Ele vai virar uma matéria sem valor.
A gente está rodando aqui no nosso monitor para o pessoal que está nos assistindo acompanhar. Essas fotos foram tiradas pelo próprio Ildefonso. A gente consegue ver aí, então, a diferença nas fases de desenvolvimento do milho, como essas espigas foram afetadas. A cana do milho bastante comprometida também, né, Ildefonso? Sim, ela fica uma cana fraca, né? E agora o pessoal que tem aí os primeiros milho aí, eles estão tentando retirar da lavoura antes que ele perde a chamada fibra da cana e começa a cair tudo. Aí o pouco que ele tem no comecinho, essa porcentagem mínima aí, ele pode perder porque ele pode fazer o tombamento e consegue colher mais, né? Certo. Ildefonso, e a questão de negociações? O produtor aí, Dr. Camargo, comprometeu algum percentual da produção com contratos antecipados ou não? Justamente pelo plantio em atraso, o produtor ficou um pouco reticente. Então, essa questão de contrato aí é uma situação bem difícil de se fazer, porque o soja já deu um problema sério, aí vem o plantio do milho atrasado, o pessoal plantou e não estava vindo bem, o preço elevou, aí dá medo fazer um contrato e você não ter para entregar e ficar devendo essa quantia de grão, né? Porque você deve grão e não dinheiro. Aí muitos, então a porcentagem que fez, eu acho que é mínima aí, eu não sei, alguns que fizeram só um contrato futuro, mas dá medo, porque você não tem segurança, já não vinha com segurança nenhuma, não tinha como fazer, né? E aí, então, com todas essas perdas, né, que você trouxe para a gente, esse percentual, então, de cerca de 30% dessas áreas de praticamente não dá colheita, em torno de 40% ainda poder ser colhido, mas não dá padrão, como que fica o produtor? Esse milho que ele colher, ele vai segurar um pouco, tentar vender a preços melhores, ver se esse preço vai subir ou não? Ele já vai vendendo enquanto tem oportunidade para poder cobrir esses custos de produção da safrinha? Então, aí está uma questão bem diversa, né? Uns vão colher, vão segurar, esperando um preço elevado lá em cima, mas muitos vão já colher e vender. Agora, essa questão é difícil de afirmar, sabe por quê? Você pega um milho desse daí, por exemplo, que ele não vai dar um padrão de exportação, mas talvez dá um pouco de consumo interno. Aí ele vai ficar retido no interno aqui, não sei quanto vai ter, não sei até onde vai esse preço. Mas talvez ele não pode subir demais, porque vai levar preço de ração, de carne, de tudo quanto é derivado, e aí a situação fica muito caótica. E começa a preocupar esse lado também. O preço também não pode disparar demais, porque puxa tudo que a gente precisa comprar em questão de insumos. A questão do dólar, por exemplo, não teve uma alteração tanto para o dólar como a alta de insumos. E agora estamos pagando caro. Então, somando todas essas intempéries, todas essas diferenças de área, essas áreas que vão ter uma colheita um pouquinho melhor ou menos pior, se assim a gente pode dizer, né, Ildefonso? Essa pequena área de 10% que vai ter uma colheita um pouquinho melhor, as áreas que vão ter uma colheita um pouquinho pior. Numa média geral, qual que é a produtividade estimada aí para Dr. Camargo? Então, é um pouco difícil afirmar alguma coisa, mas achar. A gente acha, né? Eu falo que muitas lavouras vão ser colhidas aí com 20, 30 sacos por hectare, 10 sacos tem também, tem talvez de 50, mas isso é coisa mínima. Mas eu acho que numa média aí, os que vão ser colhidos aí em torno de 20, 30 sacos por hectare vai ser o que eu acho que vai ter. Certo. Ildefonso, muito obrigada pela sua participação aqui no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço, obrigado a todos aí. Estivemos aqui, portanto, com o produtor rural lá de Dr. Camargo, no Paraná, o Ildefonso Alzec, nos trazendo, então, a situação da safrinha de milho por lá. Ele mostrou, inclusive, fotos para a gente que ele tirou da própria lavoura, então, de milhos em diferentes estágios de desenvolvimento, que foram afetados não só pela estiagem, mas por 2 episódios de geada, um no final do mês de junho e outro no começo dessa semana. Segundo ele, cerca de 30% das lavouras lá em Dr. Camargo não vão dar nem condição de colheita. Em torno de 40%, os grãos podem não atingir o padrão ideal e cerca de 10% é um valor mínimo, né? Que podem ter uma produtividade um pouquinho melhor, entre cerca de 70 a 80 sacas por hectare. E esse pequeno percentual foi o milho que foi plantado
um pouco mais adiantado, né? Mas ainda assim com um certo atraso, um atraso de praticamente 30 dias, mas esses primeiros milhos que agora estão sendo colhidos, ele falou que tem algumas lavouras pontuais onde o processo de colheita está começando, mas esses milhos já têm apresentado um alto grau de umidade, a cana do milho comprometida por causa de estiagem, então o produtor aí correndo para colher antes que esse milho tombe e torcendo para que consiga colher alguma coisa e aproveitar os atuais patamares de preço, já que ficou, então, justamente pelo atraso do plantio, uma certa reticência em estabelecer contratos antecipados. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouco tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.